Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os torcedores do Palmeiras. Estamos aqui no canal Palmeiras Abroad para mais uma análise do jogo de hoje. Vitória do Palmeiras, né? Vitória apertada, ganhamos, o que importa são os 3 pontos. E, de novo, a abertura no canal, nós gostamos de dizer essa frase: o Palmeiras, minha terra tem Palmeiras, onde jogava o divino da guia. Os rivais que aqui rodeiam nunca tiveram ou terão essa nostalgia. Eu tive a oportunidade de ver o Divino jogar, e aqueles que tiveram sabem muito bem do que eu estou falando, né? Você via realmente cadência, como majestade em campo, como os passes, as longas largadas e as jogadas do Divino da Guia. Que falta fez hoje, hein? Seria muito bom ter um jogador do nível do nosso Divino de novo na nossa equipe. O que eu vi hoje, né, foi um jogo truncado, né? Um jogo que feio, muito feio, né? Do primeiro tempo, muito feio, onde pouquíssimas oportunidades, né? Os dois times tiveram. E espero que os pessoal não vão começar a criticar muito o técnico, porque vamos falar a verdade, né? O Wesley está fazendo uma falta enorme, né? Nós sempre dizíamos aqui que, no canal que o Palmeiras, para jogar bem, seria muito importante ter 2 velocistas, um de cada lado, né? Um da direita, um da esquerda, isso do tempo do Luxemburgo, ainda quando ele tentava usar o Scarpa, Zé Rafael como pontas, e nós falávamos que não, que o Palmeiras devia ter um velocista. E quando isso aconteceu, o Palmeiras começou a jogar bem. Por que é isso importante, gente? Porque o Palmeiras, infelizmente, os nossos meio armador, eles não têm uma sequência, não conseguem, eles invertem, né? Alterneiam jogos bons e maus. E se você não tem um meia criador, dois velocistas, né, são importantes para abrir a defesa adversária. E hoje nós vimos isso, foi difícil, né? Porque o Rafael Veiga não estava fazendo uma boa partida, né? E o Rafael Veiga fica um alerta. Rafael, quando o time está assim, né? Jogando e tendo dificuldade, especialmente que o Verão, apesar de ser um muito bom jogador, ele não é driblador e do jeito que o Wesley faz, né? Que perturba e abre a defesa. Então fica muita responsabilidade no armador, né? O cérebro do time de tentar fazer algo, criar alguma coisa para quebrar, né? O jogo, aquela lentidão. O Palmeiras também estava saindo muito devagar, né? Da defesa, mas então o que se viu? Resumindo o jogo, no primeiro tempo, a primeira vez que o Veiga participou um pouco de uma rodada ali logo, ele deu um lançamento, logo depois a bola sobrou para o Gabriel Menino. Ele cruzou a bola, né? E Luiz Adriano foi lá, disputou com o goleiro no chão e tal, meio enrolado, o goleiro salvou, mas aí foi a primeira chance ali do Palmeiras, aos 14 minutos, muito pouco, né? Aí depois, pra você ver, isso foi aos 14, daí depois só aos 24 minutos, o Luiz Adriano faz o papel da ponta, e cruza a bola, faz um bom cruzamento, e o Veiga e o Rony chegam atrasado, ninguém para concluir, então, mas foi uma boa jogada, assim, num jogo sonolento desse. Foi a única outra jogada que deu para dar uma análise, né, 24. E depois disso, né, aos 43 minutos, né, foi um passe do Zé Rafael, um cruzamento na área, a meia altura, e até o Gabriel Menino se machuca, né, com o goleiro. Muito pouco, né? Foi um primeiro tempo pífio, né? E fica aquele alerta para o Palmeiras. Não vou culpar o técnico, não acho que o Palmeiras, de novo, acho que o Palmeiras tem um bom time, mas o elenco do Palmeiras tem dificuldades. Por exemplo, nos velocistas, o Rony não é o melhor que nós tínhamos, era o Wesley, né? Ele se machucou agora, então um avião, né? Voa com 2 asas. Precisa aquele balanço, né? E agora está faltando o Wesley. Sentiu claramente aquela falta daquele balanço, porque quando tem 2 jogadores bem velozes, dribladores, um do lado, outro do outro, dificulta a outra defesa. Agora está fazendo uma falta enorme o Wesley, mas fazer o quê? Mas aí que tá, né? O Palmeiras precisa contratar, o que nós estamos falando aqui, que o Palmeiras precisava de outro velocista, um meio armador também, e se puder um centroavante, né? Vamos ver o que virá, né? Conseguiram um zagueiro que também não precisava, mas depois que venderam o Vitor Hugo, foi necessário trazer um outro zagueiro. Aí começa o segundo tempo, o segundo parece que vai ser melhor, né? Começa um pouquinho mais não dando sono em você, né? Começa com
Uma linda assistência do Verón, que até lá o Verón estava um pouco apagado, né? Estava mais ajudando na defesa, fazendo alguns lances, mas ali ele deu uma linda assistência, né, para o Rony. E o Rony é muito esforçado e tudo, mas aí que tá, o Rony peca muito na técnica, né? Não conseguiu concluir, até pensar que ele não foi tão mal, ele tentou encobrir o goleiro, né? O goleiro saiu bem, catou, mas um pouquinho mais alto, Rony, um pouquinho mais alto você fazia aquele gol bonito, né? Então um pouquinho mais de prática, né, na finalização, que o Rony peca muito, né, na última finalização, naquele toque. Foi isso aos longos 2 minutos. Depois o Gustavo Gomes, né, nosso zagueiro, dá um cruzamento na área e chega passa por toda a extensão da área. E o Gabriel Menino chuta, né, e o goleiro defende, né. Então foi um lance de perigo a nosso favor. Mas aí, aos 10 minutos, né, nós que sofremos, né, porque o Cano, o jogador Cano deles, eu gosto desse jogador, parece que está em uma fase, mas ele foi lá, ele deu um bom corte, se não me engano, acho que foi no Gustavo Gomes, e ficou cara a cara com o Everton. E o Everton, como sempre, quando é exigido, né, ele vai lá e faz seu papel. Ele só nos salvou, né, que se a gente toma aquele gol ali aos 10 minutos, as coisas poderiam muito bem se complicar, né. Aí o jogo voltou a ser sonolento e tal, mas aí eu até estava falando assim, era um jogo bom para que o Lucas Lima entrasse. Estava falando isso, eu iria entrar com ele antes até do Marcos Rocha e do Scarpa, né? Eu estava pensando, o Rafael Veiga não está bem. É que é o problema do Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga é muito... E fica no lance desse assim, que ele tá vendo que o time não tá fluindo, às vezes ele anda em campo. Não, Rafael, aí que você tem que correr mesmo, ir lá buscar a bola, tentar ser o criador, né? Se você quer ser o cérebro da equipe, essa é a função. Você tem que correr mais, pedir a bola, tentar um drible, algo assim, diferente, né? Porque ficar só naquela também, se escondendo ali, passinhos para trás, não dá. Mas tudo bem, vem vindo bem, teve uma boa... Vamos ver agora, vamos ver se ele... Mas tem que ter sequência. E nos jogos desse... Não que eu querendo criticar, mas é importante que você pega um jogo desse na Libertadores, né? Você vai pegar um jogo amarrado desse, tá na hora, tá dependendo do Veiga, tá na hora, é um alerta, né? Fica para ele, o treinador chegar nele e falar, ó, nessa hora, sim, você vai precisar se movimentar mais, tentar criar mais, né? Nessa lance. Aí entra o Scarpa, né? E entra o Marcos Rocha e logo em seguida entrou o Lucas Lima e o William. E os dois, aí que tá, o Lucas Lima parece que se acendeu logo que entrou, fizeram boa tabela, né? E ele tentou o drible na área, me parece que foi pênalti, E aí o pênalti foi dado, e o Luiz Adriano bateu mal, né, Luiz Adriano? Eu falo a verdade, quando alguém do Palmeiras vai bater pênalti, fico meio gelado, porque até agora, né, parece que revisar um pouco, ver se fazer mais treinamento e tentar ver se tem um batedor de pênalti lá que não deixa o jogador tanto, o torcedor tanto com assim, aflito, né, na hora da batida. Bateu mal, deu sorte, né, a bola voltou para ele e aí ele não perdoou, né, deu uma paulada no gol, fez o gol. Aí acabou, né, o jogo praticamente. O Palmeiras estava se defendendo bem. Isso fica um elogio, porque o Vasco teve muitas poucas oportunidades, né, de fazer gol. E ficou aquele lance, né, aos 34, 35 minutos do segundo tempo do Felipe Melo, que até ali estava sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras também. Estava gostando muito do Felipe Melo nessa posição. Eu assistindo o jogo assim ao vivo, né, no lance, quando eu vi, eu não tinha reparado quem era o jogador, mas se percebe que o Zé Rafael dá um empurrão no jogador, o jogador cai e atinge o jogador do Palmeiras. Eu na hora falei, esse cara se ferrou do Palmeiras. Só pelo lance, né? Assim eu falei, pô, esse cara se ferrou. Deu pra ver, né? E aí, aí mostra a imagem e o Felipe Melo é incrível, hein? O Felipe Melo devia estar sentindo dor. Eu não sei se ele quebrou, né, o tornozelo, mas com certeza rompeu o ligamento. Já fiz isso jogando bola, romper o ligamento e dói pra caramba, meu. Meu pé, na época, né? Jogo ainda que não era. Eu tava jogando tipo jogo de várzea. E o lado esquerdo do meu pé parecia uma bola, né? Mas foi, e eu fiquei 2 meses sem poder nem pensar em jogar bola. Espero que não seja assim com ele, porque é claro que tem muito mais recursos, não, mas incrível o Felipe Melo, né? A raça dele parecia que não estava nem em dor.
Então eu pensei, ó, talvez não machucou muito, que não tinham mostrado as imagens ainda. Eu falei, bom, talvez não foi tão sério assim. Aí depois mostrou a imagem, eu falei, pô, e ele, você viu que ele tentou ainda sair andando. O Felipe Melo, pô, um cara que, pá, se fala um cara que, na palavra em inglês, tough, né? No português seria, pô, o cara realmente aguenta a pancada. Seria, é um cara que, pô, caramba, ele nem, muito pouco, né? Mostrou dor. Outro jogador naquele dia estariam se retorcendo e virando e todas essas coisas. E, pô, mas vai ser uma perca, eu acho que é isso que aí que tá elenco, né? Aí que tá, entra essa questão, né? Porque tá jogando muito bem, é um jogador que, principalmente para Libertadores, quase que indispensável, né? Do jeito que tá jogando, né? Que tá jogando. Futebol é coisa atual, né? E atualmente ele está sendo ali dominando aquele setor ali de volante e vai fazer muita falta. E é triste, né? Que o Palmeiras está perdendo jogadores. Você olha para o elenco do Palmeiras, não, é muito difícil achar substitutos, principalmente para o Wesley, não tem. A altura não tem ainda. E não, o Wesley está fazendo muita falta. E se um Wesley ou o Rony se machucar também, aí não, fica pior. É por isso que o Palmeiras não tem elenco. O elenco do Palmeiras está muito falho em várias posições, porque vendeu, né? Muitos jogadores e não repôs jogadores à altura. Fica essa. E o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula, se quiser jogar, né? Se resolver jogar sem frescura, sem. Tô começando a achar, não quero coisa, eu tô começando a achar que o Patrick de Paula é frescura, realmente, porque jogar bola ele sabe, mas pelo que tem sido, e parece, né? O canal não criticou tudo, mas pelo que tem sido dito, né, ultimamente, tá fazendo, me parece que está fazendo um corpo mole para ser vendido, né? Porque ele tem futebol. Então, vale agora, né, o treinador chegar nele e falar que é importante para o Palmeiras e que é que tá, a torcida do Palmeiras adora a base, e nós gostamos também, mas eu vou falar, eu gosto de uma base sincera. O que eu quero dizer com uma base sincera? Uma base, né, que tem amor à camisa do Palmeiras, porque o Palmeiras que revelou ele pro futebol, né? E que seja um pouco grato, né? Que eles fiquem no Palmeiras pelo menos 2 anos, e sem essa frescura de chegou 3, 4 meses, estava querendo ser vendido. Esse tipo de jogador assim, porque o Palmeiras, ultimamente, a base do Palmeiras, infelizmente, o torcedor me desculpa, mas se você olhar atrás, tem sido assim, os jogadores que se dão muito bem, às vezes são vendidos antes de jogar no profissional. O que fica, às vezes, são aqueles meia-boca que ficavam um tempão. Agora não, tem bons jogadores que estão revelando, né? Mas já estão todos, parece, já querendo, declarando aqui e ali que os sonhos deles é estar jogando na Europa. Quer dizer, né, se for para ser assim, eu já fico meio assim. Bom, então, se é para fazer só um jogador lançar por 3 meses e vender, né? Aí eu acho que quem perde é o Palmeiras também, porque acho que o jogador devia vir da base com um pouco mais de sinceridade. O que é sincero, né? Vocês têm. O que é sincero? Sabe que a palavra sincera, uh, eu digo uma base sincera. O que a palavra sincera significa? Eu estava estudando e vendo que a sincera, né? Vem do italiano, né? E vem no tempo, lá nos tempos da Piazzas da Itália, né? Onde eles, lá nos anos 1500 e tal, quando você tinha aqueles mercados em Roma, né? E faziam as barraquinhas para vender, né? Como o tipo que tem hoje, né? Aquelas barraquinhas, Feira Hippie, já existia isso. Isso vem lá dos tempos, lá, muitos anos atrás da Itália. E quando nas barraquinhas, né? Os caras colocavam assim, para atração, sino cera, em latim, que quer dizer sem cera. Aí que a palavra sincera. Por quê? Porque muitos dos comerciantes daquela época, eles pegavam esculturas, aquelas esculturas quebradas e coisas assim, e eles consertavam com cera, né? E pintavam elas. E vendiam como se tivesse, assim, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de quebra e falha na escultura. Então, depois o que acontecia? Você comprava pagava o preço, né, inteiro de uma peça que para ele estava 100% perfeita, mas não estava. Era uma peça defectiva, né, que estava quebrada e estava cobrido com cera e depois pintada. Aí você botava, o cara comprava e lá botava no jardim, batia um sol forte, derretia a cera e mostrava, né, a falha.
e a falta de, de estar um 100% completa. E eu acho que era uma base assim. Eu uso esse termo para falar que o cara, não adianta ele ser assim, tem que dar 100%. Você é jovem, você está jogando no Palmeiras, tem que ser sincero quando entra em campo. E o Palmeiras revelou você, o Palmeiras trouxe você e deu essa oportunidade para você da favela, né, fazer milhões e milhões de dólares, de reais, o que seja, né, de ter uma vida bem melhor, né, e o que nós esperamos de vocês é ter uma base sincera, que tenha vontade de jogar no Palmeiras pelo menos um ano, dois, ganhar títulos. Se aparecer uma oportunidade, claro, mas não fazer isso, né? Não se derreter, né? Numa hora dessa e mostrar falhas, não querer jogar. Isso é feio, isso é uma coisa feia, né? E eu acho que se o treinador não colocar ele, não vou ser contra o treinador, não. Porque eu quero um jogador que seja sincero, que vai lá, né? Sincero. Isso, usando aquele coisa, que quando esteja em campo no Palmeiras, queira vestir a camisa, dê um 100%. Então, fica essa a minha opinião aqui, porque vamos claramente precisar, né, do Patrick de Paula, porque e outros jogadores, não só ele como outros também que estão aí, que eles realmente retribuem esse fator, que sejam sinceros, né, para o time que os revelou. E então vamos dar uma análise da partida, né? De novo, você já sabe que nós damos notas. O jogador correspondeu, quer dizer que ele mereceu vestir a camisa do Palmeiras hoje. Se não correspondeu, quer dizer que precisa melhorar, né? O Everton correspondeu acima da média. As duas vezes que o cara ficou cara a cara com ele pareceu um gigante, salvou o gol do Palmeiras duas vezes. Mereceu e vem fazendo isso quase todos os jogos. Gabriel Menino tem uma partida bem assim, apática, né? Dele, falhou algumas vezes, deu aquele lançamento, fez um lançamento bom, né? Muito pouco, né? Acho que talvez esteja focado na seleção. De novo, nós queremos nossa base sincera, entende? Para nos apoiar, que nós gostamos da base, mas queremos que a base também gostem de jogar no Palmeiras, no profissional, pelo menos por um ano ou dois, e retribuir todo esse amor que a torcida tem por eles. Vou dar um não correspondeu hoje para o Gabriel Menino. O Gustavo Gomes, muito bem. Gustavo Gomes foi um gigante, como sempre. Correspondeu acima da média, salvou o gol, disputou partida. Ele vai sem medo de não se machucar e tudo isso, para mim, um leão. Então correspondeu acima da média. O Luan também foi muito bem. Está se adaptando bem, estão jogando em conjunto, né, que é importante os zagueiros também jogarem em conjunto. E o Luan também correspondeu acima da média hoje. O Vinha também. O Vinha vem jogando bem, tanto na defesa como no ataque, né? Hoje, né, ele tentou alguns ataques. Alguns dos lances deles foram bons, mas não chegou nos nossos atacantes. Vou dar um correspondeu na média para o Vinha. Felipe Melo foi um leão. Estava jogando muito bem. Para mim, ficou como o melhor jogador em campo hoje. Vou dar esse por causa da disputa, da coisa, e pela infelicidade dele, e por aquela reação que ele teve, a reação de homem mesmo, ele ainda estava tentando. Eu vi, antes mesmo de passar o replay, eu falei, pô, esse cara. Não tinha reparado que era o Felipe Melo. Eu falei, esse cara não se ferrou. E aí, infelizmente, né, foi olha, espero que não tenha quebrado, né, o tornozelo dele, mas com certeza ele rompeu alguns ligamentos. Naquele lance que eu tive quando jogava bola, eu rompi, parece que 2 ligamentos na coisa. E ele com certeza rompeu ligamentos hoje, tenho certeza dele. Mas fica para ele correspondeu acima da média e o melhor jogador em campo. Felipe Melo, esperamos que você volte o máximo possível, estamos com você. Já fui seu crítico quando você estava na zaga e hoje estou aqui para te dar um parabéns, tá? O melhor jogador hoje da partida. Rafael Veiga, ele tem jogado, teve uma sequência até boa, tem tido sorte, tem feito gols, mas hoje não correspondeu, foi muito além, né? Eu quero ele mais na função dele mesmo, do cérebro do time. Quando o jogo tá assim e tá difícil, tem que criar algo, né? Fazer algo, tem que tentar. O Lucas Lima entrou, apesar que eu não gosto do Lucas, mas lá em 2 minutos que ele entrou, criou algo, né? E o senhor Rafael, você precisa melhorar nesse aspecto. Então, para hoje, para você, infelizmente, não correspondeu. Muito pouco hoje da sua parte. O Rony, em termos de correr, né, dar o sangue, tentar tudo,
ele ganharia até um Oscar, né? Porque ele corre, ele faz tudo. Isso que dá medo também, que uma hora dessa ele pode se machucar também. O Rony, ele perdeu aquele gol, né? Até que eu vou falar para ele, ele tentou fazer o certo, o que geralmente está melhorando, que às vezes ele pega uma bola assim, o Rony dá um chute lá na lua, né? Já não está fazendo isso, já está com um pouco mais de confiança. Ele até tentou fazer o certo, levantar, e foi infeliz. Ele um pouquinho mais, um palmo a mais, dois palmos que ele levantasse, seria um golaço até dele. Vou dar pro Rony hoje porque ele ajudou também bastante na defesa, né? Apesar que não era a função dele, mas eu prefiro um jogador que pelo menos contribui em algo na partida do que não faz nada, né? Fica andando. Então, pro Rony, eu vou dar correspondeu na marca, na média para ele. Ali. O Luiz Adriano. O Luiz Adriano estava fazendo uma partida bem apática também. Às vezes eu quero o Luiz Adriano mais na área, né? Que ele tenta muito, volta muito, eu acho, incisivo. Ele não teve muitas chances, né? Chegou a dar um cruzamento, tentou dar uma assistência e fez o gol, né? Tem que treinar mais, se quiser ser o batedor oficial do Palmeiras, tem que treinar um pouco mais, porque toda vez que você bate um pênalti, o goleiro está acertando o seu canto e tem sido, né, tem deixado o torcedor assim muito apreensivo nesses lances. E hoje se bateu o pênalti mal, né? Mas teve sorte. O jogador também tem que ter sorte. Foi lá, fez o gol. Então, para o senhor Luiz Adriano ficou hoje correspondeu acima da média, porque queira ou não queira, né? Foi o jogador que decidiu a partida. O Verón, para mim ficou correspondeu para ele, precisa melhorar, correspondeu na média. No segundo tempo começou um pouco melhor e tal. No primeiro tempo foi bem apático, né? No primeiro tempo ajudou um pouco na defesa, fez alguns lances, deu aquela bela assistência que infelizmente o Rony não fez o gol. E porque para aquela assistência durante o jogo inteiro, pela ajuda na defesa e outros lances, correspondeu para o Verón. Mas também seria muito bom melhorar. O técnico, eu gostei, eu só achei que antes do... Entendi, é a opinião. O técnico está lá e sabe mais do que eu sei, mas na minha opinião eu achei que o Lucas Lima e o William deveriam ter entrado um pouco antes. Eu teria invertido, botado eles dois primeiro. E o Scarpa, vamos falar, né? O Marcos Rocha correspondeu, sei lá, sem nota. O Scarpa também. O Scarpa não correspondeu. Eu não vi nada do Scarpa. Vocês viram alguma coisa que o Scarpa fez que foi muito pouco, né? Então não correspondeu para o Scarpa. O William correspondeu porque ele participou do lance, né, do gol, naquela tabela com o Lucas Lima. Então correspondeu na marca por causa disso. E o Lucas Lima correspondeu acima da média, porque ele também, queira ou não queira, participou do lance decisivo, né, da partida. O Danilo fica sem nota, né? Ele entrou. Eu só achei, eu acho que por causa que, especialmente agora que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis, eu acho que talvez a última substituição sempre deve deixar para depois dos 38, 40 minutos, algo assim, né? Porque tá acontecendo muito de jogador ver se machucar e não ter nenhuma substituição de entrar. Mas às vezes é azar também, né? O que aconteceu com o Felipe Melo foi azar. Fica um abraço a todos, obrigado por estar aqui no canal. E nós gostamos muito das suas opiniões. Gostamos também se puder, deixe um like e se inscreva no canal. E vamos lá, até o próximo jogo. Um abraço a todos.